Hoje o programa tá demais. Vamos falar sobre o canal ABC. Você vai conhecer a programação, os novos programas, os nomes que fazem parte dessa transformação na tela, novidades, entretenimento, conteúdo de qualidade e muitas oportunidades para quem vive aqui na nossa região. Eu sou Letícia Ribeiro e você está comigo no Let's Talk Show de hoje. Para contar tudo pra gente, eu tenho dois convidados muito conhecidos nos 7 municípios do ABC. Cláudia Aloia, apresentadora que já estreia agora no dia 30 com um dos programas mais aconchegantes do canal, Mulheres Conectadas. Ela emociona, ela é sensacional, ela é gata e quem ama, assiste. Temos também Edmir Cleto, à frente de um dos programas mais antigos. Eu duvido quem não assistiu. Clique Noite. Coloca nos comentários aqui pra gente, que é uma referência em cobertura social, eventos e curiosidades do que acontece no ABC. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada, prazer estar aqui, viu? E obrigada pelo elogio do Gata, né? Que mulher não gosta de ouvir. Né? Linda, Letícia, também. Mesmo, né? Então a gente tem que falar prazer. A verdade, né? Vamos falar do Edmir também, né? Por sinal, hoje eu tô bem visto aqui, né? Olha, com duas mulheres lindas, fala a verdade, sempre é bom, né? E Edmir lindo. Não, lindas, nossa senhora. Primeiro, feliz de estar aqui em Ribeirão, né? Eu tava vindo pra cá, lembrando, falando assim, como o Ribeirão é gostoso. Quem mora aqui não quer sair daqui, né? É curioso, né? Porque é uma cidade extremamente gostosa. Você vem aqui, apesar de a gente estar tão do lado de Santo André, né? E pertence a tudo ABC, parece realmente que é uma região aqui é mais calma, mais tranquila. É muito gostoso vir pra cá. Beijão pro Emerson, pra você, pra Claudinha. Obrigado pelo convite. Vamos nos divertir um pouco hoje também, né? Então, porque além de tudo é diversão, né? Gostou da gente contar um pouco, falar um pouquinho da gente, se encontrar também, né? Que é raro, né? O pessoal acha que a gente se encontra sempre, né? Mas a turma não sabe que é raro, é só em evento, olha lá, né? Porque cada um correndo para um lado, né? Aqui no Let's Talk Show, assim, a gente vai se reunir os amigos para bater um papo. E é claro que muita gente conhece, mas para quem não conhece essa dupla, eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem e contarem um pouquinho da trajetória deles. Claudinha, vou começar com as mulheres, claro, né? Vamos! Bom, eu sou a Cláudia Aloia, sou empresária, jornalista de formação, mãe de 3 crianças e também influenciadora, né? Eu comecei na TV através do Instagram, né? Da rede social que me trouxe até a TV e aí eu me apaixonei, porque é uma responsabilidade maior, é um encanto estar aqui, trazer tanta informação com clareza, com responsabilidade, isso é muito bom. E voltar agora com um programa vai ser maravilhoso. E é como você disse, vai ser um programa aconchegante, um programa para as mulheres atuais, para a gente que trabalha fora, que empreende, que cuida da casa, dos filhos, que se cuida também, que quer estar bem. Então, acho que é essa a proposta do nosso programa e eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Assistam. Eu já gostei. E Edmir? Eu tô com 28 anos de idade, mentira. Começou com 4. Com 4, é quando fala da maternidade, né? Tô com 52 anos, né? Eu vim de rádio, na verdade, né? Eu sou daquelas pessoas que na faculdade, no Metô, no jornalismo, o professor perguntava, quem quer trabalhar com televisão? 80% levantava a mão. Quem quer trabalhar com jornal, revista? Os outros 9%. E quem quer trabalhar em rádio? Eu e mais um outro, né? Porque eu sempre gostei do segmento de rádio. E aí eu fui começar, né? Comecei na Rádio ABC, né? Só que na Rádio ABC a gente fazia todas as editorias, esporte, eu fiz esporte inclusive lá, né? Passei um ano na equipe de esportes fazendo, foi bem bacana, de fazer campo, fazer torcida, fazer, né? Pra quem lembra daquele jogo que o São Paulo perdeu, acho que 2 ou 3 pênaltis, o Raí com o Dida defendendo, o Morumbi eu tava lá fazendo, né? Então a gente fazia tudo, né? Todas as editorias, apresentava programa e o rádio lhe dá uma possibilidade de você improvisar, né? O rádio, muita gente pergunta, como é que, né? Para a gente poder aprender o improviso. Sem dúvida alguma, passa em rádio. Porque o rádio ele dá essa lição de você no dia a dia. Eu fiquei 5 anos lá. Só que lá eu fazia muito, entre aspas, o lixo da cidade.
Então eu fazia chacina, fazia atropelamento, fazia, né? Tudo fazia, que é ruim. eu fazia trânsito de manhã. Então eu chegava na rádio 6 horas e fazia o trânsito. Então no trânsito você pega a batida, atropelamento, e aí eu vi muita coisa, né? Que não vem ao caso, mas enfim. Um dos pontos principais, eu que fui um dos responsáveis para cobrir todo o caso Celso Daniel, né? Pela rádio. A gente cobriu inteirinho o caso, né? E aí, enfim, né? Muitas coisas que a gente apurou e acompanhou. E então a rádio, e aí no meio da rádio, com 2 anos de rádio, surgiu uma possibilidade de trabalhar na TV São Caetano. Que me perguntaram, você conhece alguém que queria trabalhar na TV São Caetano? Uma amiga trabalhava lá, eu falei, pode ser eu. Né? Eu trabalhava na rádio meio período, tinha outro período ainda livre. Porque quando eu entrei na rádio, eu estava finalizando a faculdade. Então foi o último ano de faculdade praticamente. E aí eu falei, mas não dá o mesmo horário. Eu falei, deixa aí conversar. Que de repente, realmente fui lá, conversei. Aí eu fui fazer a produção do principal programa da TV São Caetano, que era o ABC Brasil. Que era o programa que era diário, que era a única emissora que tinha no ABC. Que era o Canal 45. Que depois virou Rede Brasil Televisão. O Canal 45, num programa de 2 horas à noite, a gente recebia em torno de 450 ligações. E muita gente de São Paulo tinha uma audiência muito grande. Tanto que últimos 20 minutos do programa a gente até tirava o telefone do gancho. Era aí mais uma pessoa na produção, então eu entrava, você é da rádio 1 hora, entrava na TV às 2. Comia no caminho, né? Dirigindo e comendo, porque não tinha o que fazer. E ficava até meia-noite lá. E aí meia-noite, no dia seguinte, 6 horas da manhã na rádio de novo. Então eu levantava, chegava em casa meia-noite e meia. Dormia às 5h30 da manhã, estava de 5h30, mais ou menos, porque 6 horas, 5 horas, 6 horas estava na rádio. Não já dormia, trabalhando. Né? Só piscava. Né? Aquela coisa que nós, jornalistas, estamos bastante acostumados, né? De dormir pouco e trabalhar muito. E aí foi. Eu não sou jornalista, mas assim, eu vivo isso. Eu durmo Você pouco. pode não ser jornalista de faculdade, mas com certeza de profissão Sou, né? sou. Então, assim, é jornalista, sim, claro que é. Apresentador sobe também. Sim, uma grande comunicadora, sem dúvida alguma. Sim. E de lá foi, daí da televisão começou, eu fiz o programa ABC Brasil, de lá fazer o programa do Salles, tudo com produção. Salles de entrevista, a gente colocou o Salles na televisão, né, que Raimundo Salles foi secretário, foi candidato a prefeito e tal, e aí ficou por 1 ano e meio, mais ou menos, isso no ar. Aí, quando acabou o programa, eu falei, poxa vida, não é esse tipo de programa que eu queria ter o programa na linha do Mauro Júnior, que eu sempre assisti, eu sempre fui da noite. Eu era aquele que ficava novinho, ia lá e ficava até acabar a programação, porque hoje em dia é 24 horas, né? Até acabou a programação, eu ia dormir e dia seguinte acordava para estudar na escola. E aí começou a fazer o programa tipo do Maurinho. Falei, puxa, programa assim, sabe? E aí a gente criou o nome Clique Noite, fui eu e o Ricardo, que hoje é do OK Magazine, a gente é amigo desde criança, né? E a gente montou o programa juntos, né? Nós montamos juntos os programas e aí sim foi. Então o Clique Noite foi por aí, só que nesse meu tempo também trabalhei meio como assessor de imprensa para uma banda, logo no comecinho, banda de samba que não tem mais. Então a gente foi fazendo várias coisinhas nesse meu tempo, né? Várias, né? Já tive danceteria no interior, enfim. Esse meio empreendedor, quem entra, dificilmente sai, gente. Você que está querendo entrar no meio empreendedor, sabe que um mês pode ser bom e outro mês pode ser um horror, financeiramente, de tudo, né? Você não vai entender muito. Mas esse período do ano foi sempre bom, você não está sendo ruim, porque é a vida do empreendedor, né? Mas é bacana. Mas quem pica na veia, você quer ser pro resto da vida. É verdade. Isso foi. E você falou uma coisa interessante. Eu não sou jornalista, mas eu sou documentarista. E aí, depois eu refleti. Desde criança, quando eu tinha meus 7 anos ali, quando você sai, né, do primário pro primeiro ano, eu sempre fui oradora da turma. Foi. Comunicadora já tinha nata. comunicação. Em todas, na faculdade, no colégio, em tudo. Aí agora as pessoas, não sou jornalista, mas sou comunicadora desde pequenininha. Não, comunicadora nata, é lógico que é, imagina. Tem tanto jornalista que não fala 20% do que você fala, capacidade, imagina, isso aí. E o jornalismo hoje em dia nem mais precisa fazer faculdade para ser considerado jornalista. Se você tiver uma boa postura, você vai falar, né? Ter coerência, né? Porque, né, mais a oratória, ser imparcial, né? Porque é o que falta hoje no jornalismo. E eu sou jornalista, enfim. Às vezes eu tenho vergonha de falar que sou jornalista. Pelo nível, a qualidade que chegou o jornalismo no Brasil. A falta de imparcialidade. O jornalismo no Brasil hoje é muito parcial. E aí você fala, caraca, né? Poxa vida. Tem coisas que vocês devem ouvir que você não fala, jamais faria isso. E tem gente que faz nas grandes mídias, sem qualquer tipo de escrúpulo. Né? Então, assim, às vezes eu fico, puxa vida, o jornalista está tão acabado, a figura do jornalista tão deturpada, né? Não, e a gente tenta trazer informações de qualidade, né? Com credibilidade, com confiança, trazer especialistas para que realmente passe a informação. Porque hoje está tão vazio a rede social que isso, né? Fala assim, de novo, mais do mesmo. Não, vamos trazer
quem realmente sabe falar do assunto, quem realmente traz a informação com qualidade. A gente está tendo programas aqui incríveis e eu tenho certeza que vocês também. Mas eu quero saber da Claudinha como é que foi esse convite para fazer o programa no canal. Como que isso tudo começou, Claudinha? Olha, começou com o sucesso da rede social, né, no ABC como um todo. E aí tem uma amiga minha que é jornalista também, que é a Gabriele Tricânico. Ela me chamou para fazer parte de uma TV onde ela atuava. Comecei com um programa lá e logo veio o convite da TV Mais. E aí nós fomos para lá e foi muito legal porque foi um sucesso, elas aceitaram muito bem. Tanto as pessoas que já acompanhavam o canal, quanto as pessoas que me seguiam. Então, acho que nós unimos dois públicos diferentes, mas que se entrosaram, que se encontraram. E o programa fluiu. E eu fui aprendendo junto com elas. Apesar de ser jornalista de formação, eu não tinha zero experiência com TV. O meu trabalho antes, no corporativo, era mais no publicitário. Eu trabalhava em agência de publicidade, eu era planejamento de campanha. E depois que surgiu a história da TV, eu sempre gostei de escrever, tinha blog. E essa coisa toda da rede social, ela surgiu quando eu empreendi. Porque para divulgar o meu negócio, ali atrás, há 12 anos atrás, eu entendi que eu precisava estar na internet. Quando ainda as pessoas não usavam muito a rede social, hoje em dia é comum ter influenciador, ter a rede social para fazer a ação aí do seu negócio. Mas naquela época ainda não. Então, eu tinha acabado de começar a empreender o meu primeiro negócio e o sucesso foi tão grande que em um ano eu já tive o payback dele, eu já lucrava com ele, o que é raro, isso não é comum. E aí, a partir dele, a partir da influência na rede social e da TV também, o nicho materno, eu apresentava o ABC das Mães, eu empreendi em outros negócios do mesmo nicho, que foram os bufês infantis, a escola infantil, porque eu conversava já diretamente com esse público, eu já tinha esse público-alvo na minha mão. E aprender a lidar com a TV, essa coisa de entrevista, foi no dia a dia, olhando aí os grandes apresentadores e tentando ser um pouquinho melhor a cada dia. E eu caí lá no ao vivo. Deu certo, porque eu acho que o improviso é bom. O Edmir falou de rádio, eu também gosto muito de rádio. Tanto vou contar uma curiosidade. Em 2009, eu participei de um concurso na Rádio Metropolitana e eu fui uma das apresentadoras do Chupim, com o Marcelo Barbour. E a gente fazia aquele cômico, né? Trote e tudo mais. Era muito no improviso. E aí eu voltei pro corporativo nessa época, mas logo engravidei, tive filhos e aí veio acontecendo tudo o que acontece até hoje, né? A influência digital, o ramo de maternidade, os empreendedorismos e a TV. E aí, qual que é a importância de você levar essas informações assim com qualidade sobre a primeira infância, que era lá o seu programa anterior? Olha, é o que eu falo e o que a gente já comentou aqui, o Edmir falou muito bem, e você também, de que a TV ela traz uma responsabilidade maior. Tudo que passa, tudo que veicula aqui na TV, nós trazemos bons profissionais, a fala é coerente, a gente não tem muito aquele fake news na TV, né? Não existe isso. E na internet, cada um fala o que quer, não existem muitos responsáveis. Hoje em dia, graças a Deus, isso está mudando um pouco, mas trazer um conteúdo rico de informação, com profissionais capacitados, isso é o que me tranquiliza e o que me faz cada vez mais estar apaixonada. E dentro da TV, é trazer esse conteúdo diferenciado mesmo e de qualidade. E é algo que gera muita curiosidade, né, as pessoas querem se informar quando fala de criança. Hoje em dia a gente identifica que tem dois assuntos que chamam muita atenção, criança e pet. Exato. E curiosamente, os pets são filhos hoje em dia, né? Sim. Então é algo que com certeza, né, a Cláudia fez o sucesso com o primeiro programa, porque realmente, você trazer o assunto criança, né, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Quando a gente entrevista um médico, uma psicóloga, alguém nessa área, aí você vê como que a comunidade, como que a população tem tanto falta de informação. Realmente a falta de informação, ela gera, né? Porque ninguém consegue, de repente, estar num médico para conversar o que quiser. Por isso que programas igual da Cláudia, hoje em dia, são fundamentais para TV, muito importante, né? E aí, Edmir, eu queria saber de você, que assim, há anos vem apresentando, né? Apesar de o programa se chamar Clique Noite, não significa que é só dorme de dia, né? De noite também, né? E como que você enxerga, assim, a evolução da sociedade local? Então, curioso, quando a gente começou com o programa, vai fazer 24 anos agora que está no ar, né? E uma coisa que a gente sempre quis fazer, o programa diário. Porque a gente identificava que uma hora poderia ter bastante evento à região.
E claro, a sociedade, ela trabalhar nisso e um crescimento geral. Porque a gente sempre gosta de trazer, quando a gente faz uma inauguração, um evento, um aniversário de empresa, quantos empregos foram gerados, quanto de investimento, porque isso mexe com toda uma cadeia produtiva da sociedade, do ABC principalmente. A mídia vinha para o ABC só para falar mal, a grande mídia, né? Que era ou enchente, ou rebelião em presídio, quando tinha muito, né? Eu cansei de cobrir pela rádio rebelião em presídio, mas assim, vários. Aquele na Sacadura Cabral, aquele grandão lá, quantas vezes a gente foi, inclusive a gente chegou a entrar já 2 vezes na oportunidade para mostrar lá, isso pela rádio, não pela TV. A TV a gente foi buscar, o luxo, se a gente pode dizer assim, né? Então a gente transitou em tudo, mas não tinha muito evento na época. Conforme a gente viu os anos passando, a gente notou que as pessoas começaram, os próprios empresários começaram, poxa, eu gostaria de divulgar o meu evento, mostrar, sabendo que aquilo vai trazer dinheiro para ele, né? Os nossos eventos, isso é um dia o Amaury Júnior foi questionado sobre isso, né? Que a esmagadora maioria dos eventos que nós estamos, as pessoas contratam a gente, não é evento gratuito. O gratuito é o beneficente. A gente faz eventos beneficentes, aquele beneficente verdadeiramente beneficente, que tem muitos que as pessoas fazem que estão ganhando por trás. Uhum. Tem uns aí que eu não posso nem falar, mas Jesus Cristo, né? Que o beneficente sobra 5% do valor todo para a entidade, o restante ficou no bolso da pessoa que está organizando. Então, quando a gente entende que a gente faz a cobertura, a gente divulga. Então, sempre foi assim. Agora, aquele que é corporativo, porque aquele trabalho todo que a gente está fazendo, e televisão custa muito caro, né? As pessoas que não sabem, televisão é o veículo, é a mídia mais cara que existe, porque é o profissionalismo que tem por trás. Aqui, só para vocês terem uma ideia, tem 5 câmeras aqui, só para vocês terem uma ideia, no estúdio. Vários profissionais envolvidos, todo um sistema aqui. Então, isso não é de graça, né? Isso custa muito, é muito custoso. Então, a gente vende a cobertura dentro de um parâmetro que a gente entende, depende do cliente, evidentemente, tem uma tabela de preço, então a gente horário, tempo, sim, né? Sim. Tem um monte de coisa. Então, quando a gente percebeu, e como os próprios empresários perceberam que era possível divulgar, porque até então não tinha um programa igual ao nosso. Você tinha as revistas que faziam, o Diário Grande ABC fazia um social muito bem feito e tal, mas não tinha TV. Então, por que não um programa? Eu gosto da noite, eu acompanho o programa do Amaury Júnior, acompanhava o programa do Celso Soma no Circuito Net André, acompanhava o Taí de Patrese, acompanhava o Otávio Mendes, acompanhava todos. Todos os programas da noite eu assistia porque eu sempre gostei. Eu vou dizer que eu não caí de paraquedas no segmento, porque é uma coisa que eu curtia muito, mas em casa, né? E aí, conforme aumentada na TV e com a experiência do improviso da rádio, então a gente foi percebendo que a sociedade foi abraçando a ideia de ter algo na televisão voltado ao segmento social. E aí a coisa começou a desenvolver. Nós chegamos a fazer numa semana 11 coberturas, 11 eventos corporativos numa semana, que é um número muito... Então, a sociedade mesmo como um todo foi percebendo que era possível. E o ABC se desenvolveu muito, né? Se pegar o ABC nos últimos 20 anos, mudou, teve uma transformação, era muito indústria, né? Passou para ser muito serviço, o que para a gente também não é ruim, né? Essa alteração, essa mudança. Porque a indústria não quer saber muito desse trabalho de divulgação, porque fabrica peça, Agora, o comércio, que precisa mais de um trabalho de divulgação, uma clínica médica, né? A prestação de serviço mesmo como um todo. Então, aí isso também ajudou muito. Então, a ABC, com essa mudança de status de uma região completamente industrial para uma região mista, comércio, muito shopping, isso também ajudou a gente. Então, a gente percebe hoje que a sociedade do ABC, como um todo, ela está muito desenvolvida. Né? Hoje conectada com tudo, né? Porque a rede social, a internet, isso ajuda muito, né? É um combo, né? É um combo total. Então, esse crescimento dos últimos 10 anos, para todo mundo, tá? Para todo mundo, para o ABC todo se desenvolver, grandes marcas vieram para cá. Se a gente conversa com o pessoal de Santo André da prefeitura, você vê que hoje a cidade é uma das principais responsáveis de trazer franquias em São Paulo. Da abertura de novas franquias, nós está entre as 5 maiores do estado. Então isso é representativo. Né? Isso tem marcas que não tem em São Paulo que estão no ABC em primeiro plano. Quando você vence na semana, no ABC não, em São Paulo não tem, mas estamos instalando a primeira no ABC. Então isso é muito bom, e é bom para todo mundo. Para as 7 cidades, evidentemente, porque o ABC é uma coisa só, né? Eu não consigo ver ABC, Santo André e Ribeirão Pires, Santo Negro, não. Para mim é um conjunto. É isso que você falou no começo. As 7 cidades da região. Por isso que o canal ABC é conexão entre os 7 municípios. E não saia daí, porque no próximo bloco tem mais conteúdo e experiências dos nossos convidados. Aproveite e dá uma olhada na programação do canal ABC. Tem novidade todo dia para você. Vem aí, canal do ABC, o canal que conecta você. 7 cidades, um só coração, na mesma tela, na mesma canção. Então
Você quer apresentar melhor os seus vídeos, mas não sabe como melhorar sua performance? Que tal fazer um curso de apresentação? O único curso completo para apresentadores que você pode escolher online ou presencial. Faça sua pré-reserva e garanta o preço especial de lançamento. Estamos de volta e a gente tá aqui rindo porque o Edmir contou uma coisa aqui pra gente dos bastidores que ele vai ter que falar. É bomba. Conta Não, aí, detalhe Edmir. que a gente nunca falou, eu nunca falei isso pra ninguém. Então, é primeira Tô falando pela primeira vez que a gente, primeira vez. Hein? E é verdade, primeira vez a gente fala isso nos bastidores, mas assim, gravando. Tem evento que a gente faz, principalmente quando é bar e restaurante, inauguração, principalmente aniversário, que a bebida é à vontade. Né? O bar só pode tomar só um copinho? Não. O pessoal serve vinho, serve isso, serve chopp, serve tudo. E aí, dependendo do horário, o pessoal começa a ficar meio gosmento. Né? E às vezes até pessoas que a gente conhece, tá? Mas, né? Primeiro, se a gente vê que a pessoa passou do limite, a gente não filma. Né? A gente toma muito cuidado com isso, porque a pessoa está curtindo. Nós estamos trabalhando, as pessoas estão curtindo, então eu tenho que respeitar, né, a privacidade. Eu vou até um certo passo, dali para frente eu não invado. Mas tem horas que você pega umas pessoas que elas exageram nisso. E aí faz um BL. Aí o pessoal, o que será BL, né? É o banho de luz. Você pega a câmera, você liga o refletor, mas não filma. O cara não fala mais nada. Ele fica todo contente. Já teve caso de até dó. E Já você teve assim. poupa ele, não Já- é? A pessoa vai te cobrar, mas cadê? Eu não apareci no vídeo. Não, porque Briga com o editor. já teve vez. Não, o cara nem lembra depois. Nem sabe. Na verdade, é uma naquele boa momento ação. que ele tá, naquele momento que ele tá enchendo, que ele quer aparecer de qualquer jeito. E não é aparecer dando entrevista, porque dando entrevista a gente não faz. Nesses 24 anos de programa, 2 entrevistas eu não fiz. Porque, inclusive, nas 2 eram donos do evento, eles beberam demais. E a gente sempre gosta de entrevistar, o evento começa às 7, a gente chega às 7 horas, 7 e pouco, até a gente começa as entrevistas umas 8. Entre 8 e 10, você faz as entrevistas 10 e pouco, porque depois disso, deixa o pessoal se divertir, não é a gente, os convidados. E eu sempre gosto de fazer a primeira entrevista com o dono. E tem nesses 2 casos, inclusive, porque vários eu faço no final de uma entrevista meus convidados comigo. E nesses 2 casos, os donos quiseram deixar pro final. Eu não fiz, eu fiz, mas não foi pro ar. Foi uma única entrevista que até hoje que eu fiz e não foi pro ar. Porque não tinha condição. E pior que são pessoas, foram até meus sócios. Isso eu posso falar que é o Gilberto e o Gilmar. Nós vamos fazer um evento e eles foram, né, estavam juntos, era um evento nosso, inclusive. E eles, se eu tomar o tanto, eu falei, não dá para ir pro ar, não dá. Eu entrevistei, depois eu assisti na ilha, eu falei, não dá. Eles eram, e aí? Eu falei, não, Gilmar, vai te catar, não dá. Mas eles eram meus sócios na época, né? E teve um outro que esse não posso dizer quem é, porque é um empresário grande, aqui do ABC, que não tinha. Aí eu chamei os filhos, né, que eram sócios, falei, ó, não dá, não, Jimmy, não faz não, porque realmente ele passou do limite. E assim, você via que ele estava muito pastoso. E aí vai a imagem dele, a gente tem que se responsabilizar também por isso, né, expor a pessoa nesse limite. Nesse caso, entrevista. Agora, esse pessoal que quer, quando está em evento, somente bar, restaurante e tal, que passou do limite e quer aparecer, não é entrevistar, é ser aparecer. Aí se a gente vê que está exagerando, faz um PL lá. Aparecer tem um monte, né? Você tá entrevistando, você tá ali no evento, tá a galera Não, isso é passando normal. atrás, dando chãozinho. Inclusive eu gosto, uma coisa que eu não suporto, fazer entrevista em evento que tem um totem atrás. Eu chego pro pessoal e falo, gente, vocês investiram uma fábula no evento. Olha que evento bonito, olha que decoração, como que tá as pessoas todas bonitas. Você quer que eu faça entrevista com uma parede atrás? Com um totem atrás, só porque tem marcas? Eu pego a imagem das marcas, às vezes tem patrocinador. E a gente coloca no canto da tela, a gente filma e coloca na entrevista. Mas vamos fazer entrevista com o fundo do evento. Olha que evento lindo que você montou. E normalmente a pessoa entende e aceita, né? Então quando passa, sempre passa. Mas quando a pessoa ela quer aparecer e tá alterada, aí a gente faz BL. Vai lá, nem liga a câmera. Assim, é 100% de resolução. A pessoa sai toda feliz, tá? Olha pra mim. Fala, bom, tá bom, vai. Deixa. Bom, Essa deixa pessoa, ela feliz. é porque essa pessoa ela já apareceu na gravação. Porque a gente filma o evento inteiro. Em algum momento ela vai aparecer. Sóbria. Quando ela altera, né, a Não é gente interessante, faz. né? Não. Até pra ela não ficar enchendo o saco do dono do evento. Ah, não quero me filmar tal. Faz, ela liga a BL, que é o banho de luz, liga. Você vai fora. Isso é um bastidor que a gente nunca falou de evento que a gente faz. Tá vendo, faz gente? É pra preservar. Entendam. É pra preservar a sua imagem se você ceder Sem um dúvida. pouquinho no limite, né? Olha, vários cedem um pouquinho. Porque está numa festa. É normal ceder um pouquinho. Agora, esse nível que eu tô falando já é ceder bastante. Já o pessoal que realmente tá falando mole, já tá querendo, sabe? Tá pegajoso, começa a pegar no pessoal. Você vê que passou aí, não é uma pessoa que faz isso. Isso tem muitos casos. Então a gente, para não expor ninguém, para não dar problema, aí a pessoa fica super feliz. Você põe a câmera, acende o refletor e
cara fica ali uns 10 segundos e acabou. Claudinha, qual que foi a maior descoberta para você quando você começou a apresentar? Foi que informação, de nós aprendermos todos os dias, de que informação nunca é demais. Às vezes a gente se limita tanto e quando a gente apresenta é todo dia um novo assunto, todo dia um novo tema, a mudança de opinião. De você, às vezes nós ficamos meio céticos com as coisas e a apresentar programas, ter muita gente para conversar, trocar ideias, me trouxe isso, sabe? Terminei ficando mais resiliente e aprendendo muito mais. E nada não pode ser modificado. A maioria das coisas podem se modificar com informação correta, com clareza. Eu acho que o que mais trouxe foi esse aprendizado para mim, assim. E aí o seu programa anterior falava com as mães, né? O novo programa agora, ele vai continuar nesse mesmo foco? Vai mudar? Conta pra gente como que vai ser. Olha, nós vamos continuar falando com as mães, sim, porque nós estávamos até falando aqui no intervalo, né? Esse conteúdo materno, qual mãe não gosta de saber, de falar dos filhos ou de ter uma informação nova? E se não é mãe, é a tia, é a madrinha. Então, o conteúdo materno, ele é sempre bem-vindo e sempre rico de informação. Agora nós temos também mais vertentes, né? Não só a maternidade, nós vamos falar muito com as empresárias também dentro do programa, com a mulher de um modo em geral e com os homens também, por que não? Aproximar um pouco todo esse público, mostrar aí as diferentes realidades. Acho que o assunto, a pauta, não vai faltar no programa e é para acolher, para incluir. Mulher, mães, crianças também, por que não? A gente quer trazer um pouco de variedade, sabe? Mais a veia materna, eu acho que a gente vai dar uma puxadinha, assim, sabe? 3 crianças. Lindas. Exato, em idades diferentes, né? Então eu tenho uma adolescente, né? Tenho um adolescente, tenho uma criança e tenho uma bebê de 1 aninho. Então eu acho que a gente pode passear aí pelos 3 mundos e ter muito pano para manga para conversar. Eu acho que isso que é o mais interessante, é o que é o mais gostoso e o que aproxima. A maternidade, ela aproxima muito, ela interessa muito. Eu acho que essa veia vai ser bacana também e, claro, abrindo aí para os demais públicos também. A gente abraça todo mundo. E eu quero ir lá porque eu sou mãe de gêmeos, 2 gêmeos adolescentes. E olha, todo dia é um perrengue novo. E não é gostoso? É maravilhoso, gostoso, não é? Chega à noite e vem um daqui, mãe, te amo, mãe, te amo. E todos os dias você aprende ainda, mesmo que eles tenham 13 anos, não aprende? Todos os dias. E aí, tudo muda. E a gente, hoje em dia, antes eu falava, as pessoas falam, a gente aprende com a maturidade e tem mais histórias para contar. E eu falo, gente, e pior é que é verdade, né? E a gente vai aprendendo cada vez mais e mudando de opinião mais e mais vezes. Isso é muito gostoso na maternidade, tanto das crianças quanto dos adultos. A gente ainda vai chegar lá, nós vamos ser vovós, se Deus quiser. Vai demorar um pouquinho, Mas né? espero que demore, né? Eu falo com meus filhos, eu fiz um contrato com eles quando tiverem 50 anos. Ótimo. Pra mim sobre ter filhos, pra mim ser 35 começa a namorar só. Não. Né? Já começou? Como é que eu faço? 12 gente, isso é pauta para o programa. Então, eu vou lá pra gente falar, porque assim, são gêmeos, a educação é a mesma, mas eles são tão diferentes. E como que a gente lida com isso no dia a dia, né? E nos dias de hoje, né, com um caminhão de informações que eles têm, diferentes da nossa época. Que a gente tinha ali a TV, o Qual horário. idade que eles estão? Os meus? É. Uma 13, um 9 e a de 1 aninho. Gente, vocês querem ver elas mudar de perfil rapidinho? Já viraram avó. Já eles começam a namorar mais sério, ter filho. Isso muda a cabeça dele. Eu já tô mais equilibrado. A mulher já fica assim, começou a namorar. não, quero com 30, com 40, né? Porque, né, evidentemente... Eu já tô aceitando mais porque eu já passei, com um deles. Um deles já namora. Namorou sim, 8 meses, aí separou. Agora já tá de namorico de novo, então mas faz parte. eu já meio que aceitei que tá criando asas. Mas você não aceitou que ele vai ter filho com 15, Não. 17 anos, 18 anos, né? Não, ele tem um Quer que ele contrato tenha... assinado. Olha lá. 50 anos ele vai ter filhos. Antes não. E, Claudinha, o que mais te emociona na frente das câmeras? Olha, ver a transformação na vida das pessoas, né? Porque através
da TV, ou mesmo das redes sociais, hoje em dia também, porque os cortes também vão para lá, a gente consegue trazer informação de qualidade e transformar a vida de algumas pessoas, mulheres que às vezes tinham medo, insegurança em empreender, e com conteúdo, com informação correta, elas empreendem, têm sucesso na carreira, ou entendem algumas. Já aconteceu no ABC das Mães, vou citar alguns exemplos aí, tanto de mulheres que tiveram coragem de empreender e hoje têm sucesso nos seus empreendimentos, que deram conta mesmo com a maternidade, e mães que através de uma entrevista conseguiram diagnosticar alguma atipia que o filho tinha, sofria, ela não identificava e através dessa informação ela procurou ajuda e hoje é uma criança muito bem assistida, que cresce de forma saudável e tranquila. Isso não tem preço. Isso só a informação traz, e a qualidade que essa família passou a ter através desse conteúdo, dessa informação, é impagável. Então isso acho que é o que me motiva mais também. É muito bom essa transformação. Eu, antes da gente fazer o Let's Talk Show no canal ABC, eu dirigi um documentário chamado Memórias que Ficam, uma história de amor com Ribeirão Pires. Então, nesse processo de cavucar mesmo, né? Eu entrevistei pessoas acima de 80 anos, um beijo para todos, incrível, assim, foi um documentário tão bonito que o resultado final, a apresentação, né, de inauguração da estreia do filme foi lindo, o anfiteatro de Ribeirão estava cheio, e aí o pós foi esse relato que você fala, importante, porque eu recebi tanta mensagem de carinho que para eles foi tão importante, tão modificador, até da família mesmo, falando quanto que esses idosos tinham se transformado após a entrevista, a valorização deles, assim, muito bom esse que a gente consegue passar, pra gente não tem preço mesmo. Trazer essa autoestima, né? Que é tão perdida hoje em dia, isso é gostoso demais. Esses são os valores da nossa profissão. Exato. Né? A pessoa pergunta, mas o que vocês acham da profissão? Acho que isso é um dos pontos. Você conseguir numa entrevista, você trazer situações que a pessoa ela começa a mudar, a informação que você traz no programa, né? Algo que você discute com um profissional que a pessoa de casa não sabia, né? Eu não sei, talvez eu fale alguma besteira, mas eu acho que o caso do Thiago Leifert, da filhinha dele, Do câncer foi do olho. do câncer, né, na vista, foi através de uma entrevista que ele viu em algum lugar. Então isso, gente, isso é muito profundo. Olha a nossa responsabilidade, né, que a gente tem, e todos os outros que, né, têm um microfone para poder. O que eu acho que nós somos pessoas privilegiadas no mundo, tá? Assim como o médico é assim, toda profissão tem o seu valor. Do lixeiro, fica uma semana sem lixeiro na rua. Nossa, impossível. Então a gente tem que dar muito valor pro lixeiro. Muito valor pro lixeiro. Porque fica sem lixo. Recolhendo, sabe, barata, rato, aquele cheiro. Então a gente tem que valorizar todo mundo. Mas a nossa profissão, eu acho que nós somos pessoas privilegiadas, por isso a gente tem a possibilidade de conseguir trazer informações para as pessoas que elas precisam, que é o caso, um exemplo muito simples aqui, que é do Thiago Leifert. É um exemplo muito simples. Olha o poder que a gente tem na mão. Pro lado bom, evidentemente, né? Que pessoas que usam pro lado ruim. Mas olha como a gente pode realmente multiplicar a informação e ajudar tanta gente, que é o caso que você citou no documentário, que é o caso que você acabou de falar agora, Cláudia. E a agora gente tem conta a sua. Qual é a história mais marcante dessa sua história trajetória? marcante. Ou inusitada? Olha, teve algumas, né? Olha, eu tava comentando com vocês essa daí. Eu não vou dizer que evento que foi, porque eu também não me lembro. A gente vai ficando com uma certa idade, a gente vai acabar começa a esquecer as coisas, sabe? E é muito evento. Um dia eu estava contabilizando, faz tempo, tá? Eu estava contabilizando, eu já tinha feito naquela época mais de 15 mil entrevistas. Então assim, eu falei, caraca, né? E eu não me lembro de 10% do que eu fiz, né? Mas eu lembro que a gente fez um evento uma vez, que foi em Santo André, que no evento, 3 pessoas passaram mal e veio o resgate 3 vezes recolher as pessoas. Eram pessoas de mais idade que estavam, eu não me lembro se porque a jantar demorou para sair, aí... Mas as pessoas passaram mal, que teve o resgate 3 vezes. A gente falou, não é possível, de novo. Né? Terceiro, não, vão achar que estão matando alguém, porque não é possível. Num evento, é um evento que durou a noite inteira, né? Foi até tarde. Começou 7, 8 horas e foi até 3, 4 horas da manhã. Mas isso é algo que aconteceu. Mas tem uma vez que aconteceu, que eu não vou te falar que foi um mico, mas acabou sendo, foi engraçada a história, né? Porque foi realmente sem querer. Eu ia entrevistar, eu estava fazendo lançamento, entrega de chaves de um empreendimento residencial. E pediu para entrevistar um morador lá. Eu vou citar nomes, mas não é esses nomes, que eu também não lembro, tá? Vai, então eu vou entrevistar o Paulo, e aí vamos entrevistar o Paulo. A Márcia, que a esposa vai querer dar entrevista junto? Não, não quer. Tá bom.
Então, ó, só o Paulo. Tá bom, estamos preparando, tal. Vamos fazer entrevista, era gravar, vamos fazer entrevista. Ah, a mulher vai querer agora aparecer junto. A Márcia, tá bom. Aí ela, né, ela veio do lado, aí eu... Só que eu não tava para começar, quando falaram Márcia, eu não decorei o nome. Porque como é muita gente, eu faço por assimilação. Então, por exemplo, a Cláudia. Bom, Cláudia, não conheço a Cláudia, conheci hoje, tá bom. A Cláudia é nome de uma prima. Pra gente guardar na hora, que senão a gente esquece. Porque você imagina 5, 6 entrevistas numa noite com 2 pessoas, 3 pessoas cada, e só dá 15 pessoas, não é muita gente. Você acaba confundindo Jesus com o Genésio. A gente estava até comentando isso antes. Ela me fez essa pergunta. Você lembra de todos os entrevistados? Então tá aí. É tranquilo isso aí. Difícil. A gente acaba confundindo. E aí, na hora de começar a entrevista, o nome da mulher era Márcia, tá? Eu não falei, Márcia, vamos entrevistar o Paulo e a Patrícia, sei lá. Ela virou assim, o que você falou? Pegou no meu braço e ele saiu rindo para um lado. Eu não acredito, não é possível. E aí tinha as pessoas que estavam em torno, que o pessoal começou a rir, né? Eu não sabia por que estavam rindo, né? Ela, deve ter sido ela que deve ter mandado. Aí eu descobri que, na verdade, a Paula era ex-mulher do cara. É Patrícia. Não, era Patrícia. Não, mas eu ia falar, Paula e Márcia, né? Não era Márcia. Era Márcia, mas eu falei Patrícia. E não era Patrícia. Era o nome da ex-mulher. Era o nome da ex-mulher. E pelo jeito a separação deu problema ali, né? Porque acho que a coisa foi pesada. Mas não é possível. Não é possível que... E ela depois não queria mais dar entrevista. Não, agora foi você. E ele foi brigar com o marido. Como se tivesse uma coisa combinada comigo, que era pra imagina. Eu falei, não, eu não sabia que o nome da ex, eu nem sabia que vocês eram casados, segundo casamento. Então isso foi uma coisa que foi engraçada, assim, mais ou menos, mas depois ela acabou falando e tal, né? Mas até hoje eu lembro dessa cena. Teve uma outra que foi engraçado. Eu falei com o Ricardo do OK Magazine, né, da revista Ricardinho Alemão. Ele começou o programa comigo e tal. Um dia nós fomos fazer uma entrevista, onde hoje é o Quintal do Espeto. Ali era um restaurante, era o Mendocino. Esse pessoal mais velho vai saber. Onde é o Quintal do Espeto hoje, era o Mendocino ali. E veio a dupla, Camargo e Camarguinho, fazer um show lá dentro. Né, entrevista, um show. Bem antigo, né? Não, bem antigo, bem antigo. E aí vamos me entrevistar, legal tal. E os dois pararam do meu lado, eu cheguei pro Ricardo, câmera aqui na frente. Meu irmão, quem que é o Camargo e Camarguinho aqui? Meu Deus, fala pra mim, porque eu tô os dois aqui no lado, vamos começar a entrevista. Como que você não sabe? Camargo e Camarguinho. Levei até uma comida dele, que ele me ajudava na prova. Caraca, né? Então tá bom. Bom, estamos aqui, bom, tudo bem, tô com o Camargo e Camargo. Ele falou, não, Edmir, para, é Camarguinho e Camargo. Saiu cada um do lado rindo da minha cara, eu fiquei parado lá, né, com os dois, você me desculpa, mas... Aí você não vai falar que a produção falou errado, você assume, né? Então são coisas que de bastidores isso acontece muitas vezes. Então quando é ao vivo não tem muito o que fazer, né? Ao vivo vai. E quando é ao vivo, que eu acho que isso, eu não sei se foi a rede social com o passar dos anos, antigamente errar a televisão era um pecado. Era um pecado. Nossa, errou TV. Eu lembro que na Metodista tinha aula lá que era sobre esse assunto. O que você fazer quando você errar, quando você vai fazer um programa ao vivo? O que você faz? Porque não pode, é proibido. Hoje já sai muita coisa errada. E aí eu acho que o advento da internet ajudou. Né? As pessoas estão mais leves, falando mesmo, coisando. Errou, conserta, ou nem conserta, segue direto. Eu gosto de consertar, tá? Eu estava entrevistando o prefeito de Mauá outro dia no aniversário do Mauá Plaza Shopping. Essa entrevista, inclusive, ainda não foi pro ar. E eu lembro que eu comentei eu falei que era... como tinha sido a primeira gestão dele na política. E ele começou a responder, eu pensei, não, Edmir, larga a mão de ser Zé Ruela, né? Na política, ele já era político. Aí ele acabou de responder, eu falei, olha, lembrando que eu falei primeira gestão dele na política como prefeito, né? Então, eu mesmo, às vezes, eu me conserto quando eu vejo que eu falei errado, porque você vai passar, o cara fala, pô, apresentador tonto aí tá falando besteira, não conhece nem o prefeito de Mauá? Pô, não sei o quê. Então eu gosto de me consertar nessa situação. Mas se é um português errado, imagina, não quer dizer que você não saiba falar português. Até porque eu duvido que o brasileiro como um todo saiba falar toda a regra gramatical. É muito difícil. São os idiomas mais difíceis. Né? Então, às vezes sai coisa errada. Sai... E acho que hoje se permite isso. Hoje é mais natural. Né? Porque senão você fica aquela coisa engessada, né? Até aquele português muito coloquial. E não é legal para televisão. Não é bacana. A gente pode falar porque para coisa... Né? Para. Não, para mesmo. Uma coisa mais leve, mais solta. Então, eu acho que isso hoje ficou um pouco... Então, isso foi um caso. Por exemplo, que foi para você o caso do Celso Daniel? Então, vamos falar da televisão, que é melhor, né? Vamos deixar quieto. O caso do Celso Daniel teve um ponto que foi muito importante, que isso até profissionalmente, tá? Eu fui o responsável para trocar o presidente da CPI. Eu lembro quando o Celso Daniel teve o problema, quando faleceu aquela coisa toda, teve a pressão da Câmara dos Vereadores de Santo André fazer uma CPI.
né? O Brasil inteiro focou a atenção para cá. Eu estava todo dia na Câmara dos Vereadores, acompanhando aquilo com toda a imprensa do Brasil inteiro. A gente conversava muito com eles e tal. E aí eles escolheram um político, um vereador, para ser o presidente da CPI. Naquela época era o PT que administrava tudo. Era dos 21 vereadores, 18 era do PT na época. Escolheram um dos candidatos, ou seja, o que a CPI colocasse, eu quer ser, porque é todo mundo do meu partido. E aí escolheram uma pessoa lá, um candidato, um vereador, e ele deu uma entrevista para mim. Eu estava na rádio, ele deu uma entrevista para mim, falando que a CPI não ia dar em nada. Tinha acabado de sair o resultado escolher o presidente. 20 minutos depois, como eu cobria a Câmara dos Vereadores, eu tinha muita amizade com eles. E aí eu falei, poxa, né, tal. E aí ele falou, essa CPI não vai dar em nada. Como? Você acabou de resolver que vai ter CPI. Você acabou de escolher o presidente, você já está falando que não vai dar em nada? Então, e eu publiquei isso no ar. Né? Ele deu uma entrevista para mim, ele falou que não. Porque você falou, eu vou te contar, mas não publica tal. Eu respeito as fontes. Né? Se você me falar uma coisa, eu falar, não conta para ninguém, eu guardo pro resto da vida. Eu tenho coisa que eu vou morrer no caixão e eu não vou falar para ninguém, porque a pessoa contou e não é para falar. Então, se não é para falar, boca de siri. Acho que isso é uma coisa que nós, como comunicadores, nós temos que ter muito isso aí. Respeitar a nossa fonte. Até porque se não respeitar, você perde. Né? Então eu lembro que ele não falou nada e eu publiquei. Mas deu 20 minutos. O Anderson Afonso, que hoje trabalha com o Leandro Amaral, no ABC em Off, ele era meu diretor da rádio ABC, ele me chamou e falou, Ademir, o pessoal da Jovem Pan, da Band, está pedindo a matéria. Pode veicular? Eu falei, como você está pedindo? Manda? Imagina, sou funcionário da rádio. Vocês fazem, vocês quiserem com a matéria. Eles querem o áudio do coisa. Resultado da história, a Band divulgou, a Jovem Pan divulgou o áudio todinho. No dia seguinte já tiraram ele e colocaram outro, mas deu um auê na época. Porque o caso do Celso Daniel foi muito pesado. Sim. Quem venceu, que foi o meu caso, eu venci tudo aquilo, foi muito pesado. Para quem é repórter, para quem estava trabalhando para a cidade, para os vereadores, para empresários, foi muito pesado. É um caso que até hoje se fala, né? Até hoje se fala muita coisa disso, mas na época eu recordo muita coisa do caso do Celso Daniel, daquele auê todo. A gente tinha reuniões na rádio pesadas todo dia, com a direção da rádio, com algumas pessoas. Como que ia ser, o que já tinham descoberto, porque a gente começou a apurar também, né? Como jornalista, que natural, todo mundo que estava lá estava apurando de alguma forma, né? Então, mas olha, tem algumas coisas de bastidor que isso eu não sei se é curioso, só para encerrar, porque eu estou falando muito. Tem alguns artistas que a gente entrevista, uns que são muito bacanas, outros que são muito malas. E eles esquecem que a gente não está fazendo por nós, estão fazendo pelo público que gosta deles. Então, eles são um caso, assim, tem outros casos, e tem também os bacanas demais, né? Que dá vontade de ser embora com ele, Leonardo, Daniel, né? Aí você vai, né? Uma turma muito bacana que você segue, que você fala, puxa vida, né? O Marcos Bellucci também, tem um pessoal muito legal, muito legal. Pessoal do Roupa Nova, bacana. Então tem uma turminha legal, sambistas, né? Sambistas praticamente todos, pessoal bacana mesmo. Mas tem uns artistas aí que eles são amargos, hein? Mas não sei se vocês já pegaram uma condição dessa. Não, aqui a gente entrevistou o Maurício Xavier, que é um ator que fez Camila Baker, fez várias novelas, fez Sintonia, fez o filme O Pinguim, um amor de pessoa. Maurício, um beijo pra você. E tá indo ao ar agora essa semana, a gente entrevistou o Marco França, que tá agora na novela que estreou ontem, dia 11, hoje? Que estreou hoje. Aí, ó, meu diretor me corrigindo. Estreia hoje, Guerreiros do Sol. Marco França, outro beijo pra você, um amor de pessoa, a gente se divertiu, tá maravilhoso o programa, vocês não podem. E não é delicioso quando isso acontece? Você sente a vontade, você consegue melhorar até as perguntas da entrevista. É delicioso. Eu tô aqui dançando, porque ele tá tocando, tocando sanfona, é maravilhoso. Por que eles não tratam assim? Porque tá todo mundo igual. Só porque você é artista, você é jornalista, tá todo mundo ali no meio público. Nós somos pessoas públicas. Cada um no seu padrão, no seu nível de público. Como artista, ele é conhecido no Brasil inteiro, fora do Brasil. A gente, se eu talvez ir para São Paulo, ninguém vai saber quem é o Edmir. Então, cada um sua realidade. Mas nós somos figuras, tá todo mundo ali no business, no show business. Caraca! Então, quando você pega uma pessoa conhecida, é muito legal, é isso. A entrevista rola. Né? É lógico, por isso gente. Que nós estamos aqui, ó, e o meu diretor deixando rolar, porque vocês são demais. Atrás de você tem tanta gente assistindo. É isso. E esse público que gosta da pessoa que você tá... Você é só uma interlocutora. Você é uma mediadora entre o público e ele. É o que a gente fala no Let's Talk Show, a estrela é vocês. Não, os três, né? Porque essa moça eu vou te falar, né? Aqui é vocês. Vocês são os meus convidados de honra aqui. E você que tá aí em casa, já viu quanta coisa tá rolando nessa telinha? Segue aí mais um pouco da programação do canal ABC. Todo dia pra toda a família. Vem aí, canal do ABC. O canal que conecta você. 7 cidades, um só coração. Na mesma tela, na mesma
Você quer apresentar melhor os seus vídeos, mas não sabe como melhorar sua performance? Que tal fazer um curso de apresentação? O único curso completo para apresentadores que você pode escolher online ou presencial. Faça sua pré-reserva e garanta o preço especial de lançamento. Estamos de volta e o papo tá quente aqui nos bastidores, fora dos bastidores, para você aí você vai entender um pouquinho mais. Claudinha, conta pra gente mais sobre o seu programa, o que a gente vai encontrar lá, o que tá chegando, quais são as novidades? Vamos lá. Primeiro, estreia, 30 de junho, segunda-feira. Ele vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 14h30. E nós queremos trazer informação, entretenimento, inclusive histórias que inspiram. Então, se de repente você que está aí do outro lado tem uma boa história para contar, ou é um profissional que gostaria de falar sobre determinado assunto, pode me chamar ali, vai para o meu Instagram mesmo, por enquanto, ali no direct, enquanto eu não passo contato da produção, para a gente poder colher essas boas histórias aqui do ABC. Nós estávamos falando aqui, o Ademir colocou muito bem, o ABC é tão rico e a gente tem que aproveitar tudo que nós temos aqui nessas... E eu englobo também as 7 cidades e trazer essas pessoas à tona para que elas falem, para que a gente aprenda com elas e para fazer a nossa economia, o Edmir também colocou muito bem isso aqui, girar. Falar do nosso comércio local, dos serviços, dos profissionais que aqui estão. Está na hora da gente valorizar mais o que está aqui dentro, né? E eu acho que o canal ABC ele vem com isso, com essa conexão das 7 cidades, de trazer informação, de trazer emprego, por que não? E conectar mesmo todas as pessoas com bom conteúdo, com entretenimento, como eu disse também. Então eu espero todos vocês, todos os dias, no canal. Eu gostaria que vocês comentassem também aqui nas redes sociais do Let's Talk o que vocês gostariam de ver lá, ou quem vocês gostariam de ver lá. Seria bacana. Querem também, né? A mais na Exatamente. programação do canal, né? Tudo construído aí em todas as mãos, para a gente fazer juntos esse Mas programa. olha que interessante, você falou um negócio que é muito importante, né? A gente precisa valorizar o ABC. A gente conversa com os construtores, né? A gente trabalha lá com o programa, pontualmente, com 7, 8 construtoras. E eles mesmos falam que tem de gente de São Paulo vindo morar no ABC, tá? Mas muita gente. Porque quer uma vida melhor, mais tranquila, qualidade de vida que aqui nós temos, e muitos de nós não damos o valor devido ao ABC, né? E quando a gente fala ABC, claro que a gente está falando grande ABC, as 7 cidades. Exato. Às vezes eu falo ABC, na minha cabeça está 7 cidades, mas a gente tem que falar certo, né? Região do grande ABC, que são 7 cidades. Eu não sei se é uma notícia, até o Emerson pode dizer, não sei se é uma notícia velha ou antiga, mas ontem eu estava lendo na internet, que às vezes eu acordo 3 horas da manhã e dou uma olhada no celular para ver como é que tá, tal. Alguma notícia que eu não vi, deixa eu ver tal coisa que eu fiquei... jornalista né? não faz isso. Então, e eu estava vendo que a Secretaria de Cultura de São Paulo, ela escolheu 10 cidades do estado que vão poder trabalhar e vai ter um apoio sobre desenvolver o cinema na cidade. Filme Commission. Ribeirão tá concorrendo. Ribeirão tá entre as 10, né? Tá. Essas são as 10 cidades que eles vão apoiar e Ribeirão tá dentro dessas 10 cidades. Então vai ter aqui, com certeza, produção cinematográfica na cidade. Olha que lindo que é isso para a região. E de novo, não é só cidade, é todo o grande ABC. Isso vai valorizar de Rio Grande da Serra, São Caetano, passando por Diadema, por Mauá, porque nós temos muitos talentos aqui, né? Muitos talentos. Então Foi você está esse falando. tempo, né, que nós tínhamos que ir para São Paulo para ir num bom restaurante. Eu acabei de participar agora do Festival Sabores da Cidade da Prefeitura de Santo André. Quantos lugares tem maravilhosos aqui com uma gastronomia impecável? E aqui pertinho, Ribeirão Pires também, enfim, Mauá, nós temos que prestigiar. Sabe por quê? Eu falo, o dinheiro tem que estar aqui. Fatalmente ele vai vir para as nossas mãos. Sim. Então valorizar o local é o importante. Por isso a aposta aí agora também no canal ABC. Inclusive, a gente tem duas informações muito importantes aqui. O Emerson, ele tem o filme Fordlândia, já é escrito por ele, vai ser dirigido por ele. E o Polo é aqui. Olha no isso. nosso parque municipal. Já tem homologado olha que legal. junto à prefeitura esse projeto, porque eles querem deixar esse Parque Fabril como parque temático para o Parque Municipal de Ribeirão Pires. Então a gente tem esse projeto em andamento, a gente espera que em breve, né, esteja aí já a gente produzindo junto com esse filme Commission, que vai também Ribeirão Pires fazer parte, né? E tem Camila Baker,
que está sendo lançado, que ele filmou agora, ano passado ele filmou, eles estão terminando de editar, que é uma peça de teatro dos anos 90, que ele reescreveu junto com o Emílio e com a Fernanda, e eles gravaram, assim, tá incrível, uma série maravilhosa, que aí eles transformaram pro streaming. E a gente tem isso também. Então, assim, a gente tem muitos talentos em Ribeirão Pires, não só o Emerson, como um baita diretor. Mexe da cadeia produtiva, né? Quantos profissionais envolvidos nisso? Muitos. Olha que lindo. Falando nisso, Letícia, a gente tá falando aqui do canal ABC que você comentou, Claudia, a gente não pode deixar de falar do Nilson, né? O Nilson Colombo, que é o responsável pelo canal ABC, o grande investidor, né? A gente fala que é o CEO, o presidente, enfim, né? Ele acreditar em televisão, acreditar nesse meio de comunicação que a gente defende muito, né? Ah, não, porque rede social é super importante. Com certeza. Como revista como jornal como cada um no seu tamanho, mas a televisão é o veículo de comunicação com o maior índice de credibilidade, né? As pesquisas que elas mostram anualmente que televisão dentro de uma cadeia de veículos é a ferramenta de maior índice de credibilidade. Sim. Basta ver na pandemia, onde você se informar, era na rede social ou era na TV? Era na TV, porque a rede social era só fake. E todos nós aqui fazemos rede social, nós não estamos criticando a rede social, porque nós também trabalhamos com as nossas, cada um com o seu canal de rede social, e de Google, enfim. De qualquer forma, a televisão ela tem um índice de credibilidade mais de 90%, e a rede social, a internet web, não passa de 45%. Então a gente está falando de quase o dobro de credibilidade que o veículo de televisão tem. E o Nilson, acreditando nisso, é um publicitário, né? Enfim, lá com a WP, é construtor, é um amigo que a gente tá sempre se encontra nos eventos. Então ele acreditar no veículo de comunicação, na televisão, para nós e para tantos outros que vão vir também, que virão também com programa, com estrutura, cinegrafista, produtor, editor, né? Aí é uma cadeia produtiva enorme. Então, a gente, claro, aqui primeiro agradece a oportunidade. Com certeza. Obrigada, e parabenizar o Nilson por acreditar realmente, ó. Show de bola e contar com a gente sempre, né? Com certeza. Pode contar, que nós estamos aqui à vontade, viu, Nilson? Mas ele tinha que estar aqui também pra falar. Tinha que estar aqui também, né? sem dúvida alguém. Né? Ainda mais se pagar bem que mal tem, né? Então, assim, né? Melhor ainda. Se ele não for no Clique Noite, ele não vai no Mulher Desconectada, mas ele vai vir no Let's Talk Show. Vai É isso aí. Um convite triplo pra você vir aqui, Nilson. Não pode fugir agora, hein? Agora a gente pegou, hein, Nilson? Né? E aí agora eu quero falar da Claudinha. Claudinha é uma mulher empoderada, empresária de sucesso, que tá na TV, em casa, sempre na batalha, porque 3 filhos não é fácil. Aonde a Claudinha quer chegar? Eu quero transformar mais vidas. Acho que esse é o principal propósito. E ele é tão... Acho que é tão natural, as pessoas falam, e o dinheiro é muito bom, mas ele é uma consequência. Então, quando a gente impacta vidas, seja na rede social, seja na TV, ou unindo tudo isso, que eu acho que é o grande caminho, que é o melhor, é o que transforma, é o que te faz ter propósito. E hoje em dia também eu tenho um grupo de empresárias que caminham junto comigo e que terá ali, elas terão um momento, um dia só delas na TV, que é o Divas. São aproximadamente 300 mulheres que empreendem aqui no nosso ABC para falar de negócios, para encorajar, para se lapidar, para aprender mais, porque a gente quer isso mesmo, a gente quer que elas prosperem, que elas tenham autoconfiança, que elas gerem empregos, eu quero que elas se empoderem cada vez mais também, continuem lindas, tenham filhos, famílias, ou não, estejam sozinhas, que elas sejam o que elas quiserem. É esse o lema que eu quero trazer para elas também, essa informação e esse acolhimento que eu disse lá no começo também. Que projeto bonito, viu? Parabéns, vai ser. Eu sou fã de vocês, viu? Eu sou fã da mulher, porque cientificamente o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A gente falou disso. Isso é científico, né? Isso aí não é o Edmir que está falando, isso os estudos mostram, né? É declarado, é biológico. Vocês conseguem fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Além de trabalhar, além de estudar, além de família, os filhos, empreenderem. Então, assim, eu acho que essa mescla homem e mulher, esse empoderamento feminino, eu curto muito isso. E quantas mulheres empreendedoras que surgiram, que fazem, acontece, que geram emprego, geram negócio, geram renda na região. Então, esse tipo de programa, Cláudia, que você está vindo agora, né, com toda a experiência já de TV, é fantástico divulgar e trazer essas mulheres para falar mesmo, para abordar todos os temas. E foi o que o Edmir disse, ele falou, a empreendedora, a mulher, a mãe, hoje em dia, 77% das mulheres que empreendem no Brasil empreendem após a maternidade. Olha isso, então, gente. Eu não sei que horas vocês fazem isso, né? Mas eu não sei que horas vocês fazem, mas fazem.
horas, tem horas pra Então, tirar. e ainda tem tempo pra dormir, né? Por isso que a gente tem que assistir o Clique Noite. Aí a gente assiste o Clique Noite. Né? Por isso que a gente tá em 3 horários, para não ter problema. Mas é verdade, gente, porque olha, eu sou realmente fã das mulheres no mercado de trabalho, empreendendo mesmo, como líderes, como o senhor, como presidente. E a gente encontra tantos nos eventos, inclusive dependendo do evento que é, se tem mais mulher que homem. A gente participa de alguma rodada de negócios, 40, 50 empresários lá, a maioria é mulher. Fala, olha que coisa linda, gente. Olha como é importante isso. E vocês têm um feeling diferente que o homem não tem. Eu não sou nem a favor de A ou de B. Eu acho que o meio termo é bom para tudo, equilíbrio. Então, esse crescimento de vocês, independente, empoderando, gerando emprego, liderando empresas, eu acho que isso aí é bom para a sociedade brasileira como um todo. Eu fico cada vez mais feliz quando eu vejo mulher. E não não, porque tá querendo, né, valorizar. Não. É importante mesmo pra gente, como homem, inclusive, isso. Então vocês estão de parabéns. E tem uns grupos no ABC, tem o Divas, né? No ABC tem uns grupos no ABC de mulheres que eu falo assim, puta, o que eu tenho é inveja. Eu falei, puta que pariu, por que não dá pra gente participar? Né? Aqui homem não, porque já tem grupos de homens, né? Grupos de mulheres, isso de alguns anos eles aconteceram. Você fica, caraca, olha quanta mulher interessante. Mas pra sabe gente por quê, tá lá Denise? entrevistando, discutindo, Vou te gerando contar. negócio. Ó, por quê? Porque Fica chupando o dedo. eu acho que até há pouco tempo atrás, quando se tinham grupos de mulheres, era aquela competição. Hoje em dia, ainda bem que nós dando estamos braço. percebendo que precisa se ajudar, de que juntas somos mais fortes. Olha, o dia que a mulherada se unir de verdade, acabou pra vocês. Ganhou. Vai Não, dominar o mundo. mas eu acho que vai ser ao contrário. O homem em casa cuidando da casa e a mulher trabalhando. Mas já tem muitos casos assim. já. Tem. Eu tenho amigo que inclusive vive assim. Ele fica em casa cuidando da casa, eu não aguentaria, né? Mas enfim, ficar em casa cuidando da casa e a esposa É trabalhando. legal, por que não? Concepção, né? Por que não? Eu acho que é o novo modelo de família, e cada vez mais. E um ajudando o outro, ora é ele que sai, ora é ela que sai. Tá todo mundo junto no Eu sou a mesmo favor do barco. homem fazer serviço doméstico, acho que tem que fazer. Ah, já Tem que ensino fazer meu junto com a filho. mulher. Agora, homem em casa, a mulher trabalhando, tem mais que não. Acho que tem que ser equilíbrio pros dois. Eu não aguentaria, né? Ficar Acho em casa que o dia todo inteiro, não mundo, né, tem que aguentaria. gerar. Nossa, Se me dá ajudar, coisa, né? só de Tem que se saber. ajudar, tem que levar a vida Tem. mais leve. É muito pesado, né? O dia a dia, né? A pressão externa, interna que a gente sofre. E eu não posso é nem muito falar de grande. filho, porque eu não tenho filhos, né? Não tenho nem pet, nem humanozinho, né? Vamos arrumar um Não pet tenho. pro Edmir. Não tenho. Eu já tive pet, obrigado, mas por enquanto não. Não. Já tive gato, cachorro, mas eu acho que esse meio tempo, esse equilíbrio, esse meio tempo, acho que é fundamental. E programas igual que você está fazendo, esses grupos de mulheres, né? Eu acho fantástico para todo mundo. Bom para todo mundo. E aí, Edmir, não poderia ser diferente. Eu vou pedir aqui pra gente transformar esse programa num grande brinde, num grande encontro. Bora abrir uma Eu champanhe? vou falar uma coisa, eu vou querer vir gravar sempre aqui, né, Claudinha? Amém. Gente, olha isso aqui. Porque a gente tem que festejar. Vou te falar uma coisa, esse pode abrir momento mesmo? que a gente ganha pra abrir. Não é porque nós cenográfico, vamos não, né? comemorar. Não é Não, né? cenográfico. Pior que não é, aqui gente. tudo real. Olha, Aqui eu vou te não falar uma tem coisa, eu tenho que tomar mentiras. cuidado, como eu fiz a unha hoje, esmaltei, brincadeira, gente. E aí, é claro, quem ganha é o público. E você... Sabe como eu moro medo? Onde que isso aqui vai bater? Porque, vem aqui, E agora? eu quero ligar uma pessoa ali na ponta. Não, não é, imagina você jamais. A gente aqui assim, ó. Vocês só como rosas, de forma alguma. Vem que eu vou te acertar. E aí, enquanto você abre, conta pra gente o que o público pode esperar do Edmir no canal ABC. Ah, pode esperar tudo. Eu me sujar agora, pode qualquer coisa. Gente, vamos lá, né? Uma hora sai. Eu acho que o Edmir deveria ter uns 10 minutinhos finais de bastidores. Não é gostoso ouvir ele contar? Né? Ai, fala pra Olha. gente. A gente vai amar. Olha, na verdade, o que a gente pode esperar do canal ABC, primeiro que eu acho que Aê! Eu não quis coisar, porque, né, já pensou estoura uma Sim. luz aqui, Não, o Emerson vai me O diretor matar. mata a gente. Ele vai esganar. Vamos lá. Esse aqui para nossa Dona Letícia. Aqui, Letícia, Obrigada. isto. Deixa eu pegar aqui para minha querida Claudinha. Gente, mas isso aqui eu vou te falar, hein? Geladinho ainda. Não, tá bem gelado. Olha isso. Tudo pensado pra nós, ó. Olha, normalmente não se coloca tanto assim em taça, tá? Quando você vai brindar, você coloca menos. É que eu tô meio exagerado aqui. A gente se empolgou. Não tem problema, Aí. aqui é o brinde geral. Pronto. Olha, o que a gente pode esperar do canal, primeiro, muita seriedade, muita credibilidade. Inclusive, quem comanda eu conheço o Nilson há muito tempo, o Nilson não estaria brincando. Tá? Ele tem muita coisa para fazer. Ele tem agência de publicidade. A WP, ela atende só construtoras, ele atende no Brasil inteiro.
Então, para que ele vai brincar disso? É uma brincadeira cara. Não precisa disso. Ele é uma pessoa que não precisaria estar nisso, tá? Ele tem construtora, então ele não precisaria, tem outros negócios. Então, ele entrou com toda certeza para não brincar. Com seriedade, que é o que pede a comunicação verdadeira. Seriedade, credibilidade, profissionais de alto nível, que é o nosso caso e outros que virão, né? Que ninguém está fazendo aqui por brincadeira. Não, hoje eu vou perder meu tempo, vou lá brincar de programa de TV. Não, até como a gente falou, porque tem muitos profissionais envolvidos, é muito dinheiro envolvido. E aí vem, claro, conteúdo importante sobre a região do Grande ABC, das 7 cidades. O jornalismo sério, atuante nas prefeituras, nas câmeras, nas cidades. Né? Algo que eu fiz, não se pode bater. Isso é um erro, tá, gente? Bater aqui, ó. Porque nesse momento o diretor lá está falando, esse Zé Ruela do Edmir está batendo no microfone. Ele não falou, mas ele pensou, né, Emerson, com toda certeza. Tem algo que eu fiz na rádio que eu acho que para a TV poderia ser muito interessante. Era um braço que eu fazia muito, que me ensinou muito a fazer até o improviso. Eu fazia muito Fala Povo. Então eu ia para as comunidades, porque todo mundo tem problema. Do bairro mais chique à periferia, a classe A, a classe E. Claro que a periferia, até pelo nome, tem mais dificuldade. Quantas vezes a gente foi em periferia pegar depois de população e resolver o problema? Com a prefeitura, com uma Semasa, com a Sabesp, com os órgãos competentes Eletropaulo. Então isso, essa prestação de serviço, eu acho que é algo bacana que a TV poderia trazer. Tá? Então, prestação de serviço, divulgação de empresas, né, de empresários, porque isso aí também precisa, né? Muito. Vamos brindar. Saúde. Vamos brindar. Muito Deixa eu sucesso. vou sentar do lado da Claudinha aqui também. Pronto, agora Aê. vamos os 3 aqui, então. Brinde, saúde, viu? Eu tô muito Nossa, feliz mas de que ter delícia, hein? vocês aqui. Bom, hein? Tô Porque muito brindar e não Tchau, beber, a gente. gente sabe o que acontece, né? sem excessos. Eu tô muito feliz de ver vocês aqui, de ter tanta gente talentosa compartilhando o mesmo propósito de informar, de inspirar e valorizar a nossa região. Viva o canal ABC. E você que está aí em casa, tem alguma ideia de programa, de projeto, quer fazer parte desse sonho, fale com a gente aqui no canal ABC. A tela é sua também. Até o próximo Let's Talk Show. Let's talk cash show.